Bom dia, estou aqui para mais uma live do Instituto Patrícia Lacombe, recebendo hoje a Tereza Raquel. A Tereza Raquel é a terapeuta de guarda-roupa. Ela é consultora de imagem pessoal, formada em arte-terapia com especialização. E a Tereza vem hoje aqui para dizer para a gente como e por que ela conecta as mulheres com elas mesmas. Como é que isso, nosso guarda-roupa, pode influenciar no nosso autoconhecimento. E é bastante curioso e intrigante esse assunto, né? Porque a gente falou a semana toda de conhecer o próprio corpo, de se voltar para dentro. A gente falou da comunicação verbal e não verbal com o professor Luiz Menezes. Nós falamos com a doutora Aida sobre as questões de como a somatização e as doenças psicossomáticas podem ser influenciadas pelo nosso pensamento. Falamos também com a Carol Mi, foi um papo super interessante a respeito de como a nossa imagem também vai influenciar naquilo que a gente quer, principalmente na questão do emagrecimento. E hoje estamos aqui com a Tereza. Então, deixa eu chamá-la. Eu vi que ela já entrou aqui. Então, quem quer seguir a Tereza é Terapia de Guarda-Roupa. Queria dar boas-vindas para vocês. Minha amiga Thaís está aí, está sempre me prestigiando. Letícia, Ana Lígia, todos vocês que eu gosto muito e que eu agradeço de estar aqui todos os dias comigo. Entrou. Oi, Wanda, tudo bem? Roseli, dia do aniversário não é para trabalhar. Oi, Tereza, Olá, tudo bom? tudo bem? E você? Bem-vinda aqui na live do Instituto. Muito obrigada por Obrigada. aceitar o meu convite. Sei que você colocou aí no meio da sua agenda, super gentil. E a gente está muito curioso, já tiveram algumas perguntas aí para conhecer o teu trabalho. E eu queria fazer só uma breve introdução, que eu conheci você, Tereza, quando você era uma executiva, né? Então faz É. algum tempo já, e fui acompanhando toda essa sua carreira linda, né? Essa transformação que inspira a gente, inspira tantas mulheres. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou até a terapia de guarda-roupa? Bom, primeiro eu queria dar um bom dia para vocês, todas, para você. Agradecer também o convite, um prazer estar aqui conversando com você. E é verdade, a gente se conheceu há muitos anos atrás. E eu lembro que eu acho que eu estava no comecinho dessa carreira e eu trabalhava assim na área de marketing, trabalhei bastante tempo, muitos anos nessa área. E eu lembro que começou, na verdade, eu fui fazer um retiro de revisão de vida. Eu fiquei 5 dias dentro de um mosteiro em silêncio. E aí, nos últimos dias que eu estava nesse lugar, que foi acho que foi o meu primeiro processo assim de autoconhecimento, me veio assim, olha, você não gostou daquele trabalho? Por que que você nunca foi atrás daquilo? E eu estava muito na correria do dia a dia. Eu tinha uma vida muito corrida na empresa que eu trabalhava. E aí, a partir dali, eu fui atrás desse trabalho, comecei a pesquisar sobre, né, a área de imagem pessoal, de estilo. E eu lembro que eu fiz meu primeiro curso, não era um curso de formação na época, isso foi 2011. E eu lembro que quando eu comecei a mexer no meu guarda-roupa, naquela época eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje, mas aquilo mexeu muito com o meu emocional, no sentido de me trazer mais autoconfiança, mais autossegurança, me trouxe uma conexão muito forte, né, com quem eu era. Eu lembro que a primeira vez que eu abri meu guarda-roupa e eu fui olhar o que eu tinha lá dentro, eu tinha 7 camisas brancas, calças todas do mesmo tom, dos mesmos cortes. Era uma neutralidade absurda. E eu trabalhava numa área criativa, né? Eu trabalhava na área de marketing. E eu falei, nossa, mas esse guarda-roupa aqui, ele não me representa. E aí foi o momento onde eu pensei, bom, se eu estou fazendo essas escolhas que não me representam no meu guarda-roupa, será que essas escolhas, as outras escolhas da minha vida, eu também estou fazendo de uma forma completamente desconectada de quem eu sou? E eu acho que foi ali, Patrícia, que começou um grande processo de busca, né? De me encontrar cada vez mais.
de entender quem eu era, não só para representar a minha personalidade, a minha identidade na forma como eu me visto, mas também eu comecei a perceber que tudo isso reverberava em todas as outras áreas. E conforme eu fui mudando o meu guarda-roupa, eu fui mudando a minha vida 180 graus. Então foi uma grande transformação. Depois, acho que 1 ano e meio, eu saí do mundo corporativo e aí eu comecei a pegar todos esses aprendizados que eu tive nessa área, né, através daquilo que eu vivi na minha vida pessoal, e comecei a atender e comecei a trazer comecei a criar o meu propósito, né, de ajudar mulheres a se conhecerem e se reconhecerem a partir do guarda-roupa. E o que é mais legal é que, na verdade, começa pelo guarda-roupa, mas reverbera em todas as outras áreas da vida de cada mulher. Incrível Basicamente, a minha isso. história começou por aí. Olha, Teresa, de verdade, eu acho que você tem muita gente que trabalha com estilo, com imagem pessoal, você sabe melhor que eu, mas você foi Uhum. muito pioneira em ligar isso ao autoconhecimento de verdade, a deixar um pouco de fora os padrões de moda, os padrões que são desejáveis ou mesmo impostos, né, aí pelo nosso dia a dia e entender melhor exatamente o que você colocou, o que me representa. Eu fiquei pensando assim na minha história pessoal, de quanto isso já me impactou, de quanto eu já mudei algumas vezes e me influenciei por pessoas, por estados emocionais ou estados às vezes necessários na nossa vida, e eu acredito que você vai falar disso, né? Que a gente de repente pode passar por diferentes etapas e ter que mudar um pouco a forma como você se mostra, mas o mais importante de tudo que eu fiquei refletindo sobre o seu trabalho é o quanto nós precisamos nos conectar com o que a gente realmente quer mostrar para o mundo, com o que a gente realmente quer falar através do nosso corpo, da nossa roupa, da nossa forma de se apresentar, né, de uma forma geral. Uhum. E Uhum. eu acho que isso deve ser assim um caminho meio sem volta, né? Porque depois que eu vi o seu trabalho, eu sempre acompanhei. Eu pensei muito em mim mesma, né? Assim, será que realmente eu me visto como eu tenho que me vestir, né? No mundo corporativo, como a mulher é vista, né? Mas será que isso precisa ser tão formal assim? Não dá para a Uhum. gente mesclar algumas coisas que melhor, que nos acolhem, né? Porque Uhum. até eu acho que a gente vai falar melhor, a gente vai se quebrar alguns padrões aí que a gente normalmente a roupa às vezes te impõe. Exato. E eu vi ao longo do teu trabalho você modificar a vida de muitas mulheres. Eu li os depoimentos, algumas eu conheço, então isso foi muito forte, né? Eu acho que você faz um trabalho, eu costumo dizer que o meu trabalho, ele é lindo, ele é adorável porque ele traz o bem. Então, eu acho que somos poucos privilegiados que conseguem trabalhar com alguma coisa que leva o bem para as pessoas que nos procuram. E o seu, eu acredito que esteja também dentro desse contexto. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais assim dessa questão de conectar com a história de vida de cada pessoa, qual a origem Uhum. dela, como é que você faz esse processo? Tá. Eu acho que voltando um pouquinho, quando você começou a falar, você falou tem muita gente que trabalha nessa área, né, de estilo, de imagem pessoal, e eu fui por um outro caminho, mas para a gente poder, a gente vai chegar na conexão de história de vida, até para você entender como que eu fui criando essa metodologia, tá? Eu lembro que logo depois que eu saí do mundo corporativo, Patrícia, eu fui para os Estados Unidos estudar. Eu fiquei tempo lá estudando imagem pessoal, tanto para homem quanto para mulher. E eu lembro que eu estava nos últimos dias de aula, eu fiquei quase 2 meses lá. E eu lembro que no último dia de aula eu falei para minha professora, eu falei, eu acho que não é isso que eu quero fazer. E ela olhou para minha cara, como não? Aí eu falei, porque eu sinto que esse lado de moda, de tendência, eu sinto que são de ter que se vestir de uma forma muito voltado para o externo,
daquilo que as pessoas esperam de mim, e naquela época eu ainda não tinha muita consciência de onde que eu ia, como é que eu ia desenvolver essa metodologia, mas eu falei, eu sinto que é algo ao contrário, eu sinto que é algo que é muito mais de dentro do que de fora. E a Wailing, na época, que foi minha professora, ela me deu um conselho, ela falou, Tereza, continua atendendo. De repente você vai criar um jeito seu, único, do seu atendimento. E foi isso que eu fiz, eu comecei a atender as mulheres e aí eu comecei a perceber que muito além do que combinar uma calça com uma blusa, ou uma saia com uma blusa, ou põe um acessório, põe a maquiagem e tal, existiam emoções e sentimentos por trás dessas mulheres que muitas vezes são inconscientes, mas que sabotam, né, a imagem pessoal de cada mulher. E quando a gente pensa nessas emoções e nesses sentimentos, a gente tem que olhar para a história de vida de cada mulher. A gente tem que olhar para as experiências de vida do que cada uma viveu. Eu costumo dizer, Patrícia, que cada mulher ela desenvolve um padrão comportamental relacionado ao momento de vestir. E essa forma, né, esse comportamento que é desenvolvido, está completamente alinhado com a história de vida de cada mulher. O que elas viveram, qual a família que ela veio, quem são seus pais, onde você viveu sua infância, quais foram as experiências que você viveu na infância ou na adolescência, na fase adulta. Então, existem experiências de vida que elas são tão marcantes e que impactam tanto a gente que não tem como você não mudar. É como você falou, é um caminho sem volta. Existem processos, experiências tão impactantes na vida das mulheres que você não tem como você sair de uma experiência, seja ela boa ou ruim, transformada. E quando eu me transformo, o meu guarda-roupa também precisa se transformar, porque ele não representa mais a identidade que eu me tornei. E nós passamos pela vida por uma série de processos de mortes e renascimentos no sentido de desenvolvimento mesmo. Quem eu era ontem, eu já não sou mais hoje. Porque uma série de coisas que aconteceram, de experiências, me tornaram uma mulher mais madura, muito mais experiente, e que isso vai transformando também o meu jeito de vestir. Então, o meu trabalho é muito fazer com que as mulheres elas possam primeiro se reconectar com a sua história de vida, se resgatar a sua conexão com as suas origens, quem são meus pais, da onde eu vim, e também a gente ressignificar emoções e sentimentos que estão presentes no momento de vestir de cada mulher e que sabotam a imagem pessoal. Só que isso é muito novo, eu lembro que na época que eu comecei, eu não achava ninguém. Quem que faz isso para eu me espelhar, para eu ter uma ideia? Nunca teve. Verdade. Eu falo que meu Eu trabalho está surgindo. mesma, eu mesma sempre pesquiso, né, sobre os meus convidados, eu tento me acrescentar conhecimento até para ter um diálogo mais rico. E eu não encontrei ninguém, porque a gente encontra muito a questão da imagem pessoal ligado a uma postura empresarial, a como você vai se Sim. mostrar num quando você vai arrumar um emprego, ou como você tem que se postar, qual é o código de ética, né, das empresas, e você não vê ninguém falando nesse aspecto, como você aborda. Isso realmente eu vi, né? E achei curioso porque aonde os nossos trabalhos se conectam, que não tem como você não promover o seu autoconhecimento para chegar a isso que você chega. Então, acredito que em vários caminhos aí, a nossa abordagem ela se encontra, Sim. porque a postura, o seu tom de falar, a forma como você se apresenta, tudo isso é um conjunto, né? É inseparável. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Isso tudo é o que você é e é o que você representa. A própria, como a gente falou bastante aí com o professor Menezes, sobre a comunicação não verbal. E eu acho que a forma de se vestir, ela está dentro desse âmbito. Ela não é citada na literatura como um aspecto da comunicação não verbal. Mas hoje, ouvindo você, eu acrescentaria esse item. Eu sinto, Patrícia, que as pessoas sempre comentam assim, vista como a sua essência, vista quem você é, mas está muito, quando a gente vai olhar para as dicas, quando a gente vai olhar com quem que, né, como é que eu me visto, como eu sou, está muito voltado para um olhar para o externo.
Não que eu não traga referências do externo, ele é necessário, eu preciso saber qual tipo de blusa que combina com tal personalidade, qual tipo de camisa, enfim. Mas o primeiro é olhar para a sua própria essência. A minha essência está onde? Na minha história de vida, nas minhas origens, das experiências que eu tive, que foi o que me tornou quem eu sou hoje. E eu sinto que a questão do vestir, ele ainda existe um paradigma no sentido de que isso é um pouco fútil, isso é um pouco superficial. Eu sinto que as mulheres, quando entraram no mercado de trabalho, elas entraram num processo muito de ter que encontrar o seu espaço dentro desse mercado, que na época era muito mais patriarcal, né? Muito mais masculino. Então, assim, talvez mostrar a beleza, talvez se preocupar com a imagem, não era tão importante. O importante era ser inteligente, ser independente, dar conta do recado. E hoje eu vejo que as pessoas estão começando a olhar um pouco melhor para essa questão da imagem pessoal e de quanto ela é importante para a construção daquilo que da minha imagem, no sentido do quanto eu dou conta daquilo que eu estou fazendo. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha imagem, será que eu estou passando para as pessoas que estão ali dentro de um ambiente corporativo ou que trabalham comigo, enfim, eu estou transparecendo que eu dou conta do trabalho que eu estou fazendo, que eu tenho, passo credibilidade, respeitabilidade, o meu tom de voz, o meu gesto, é todo um conjunto, porque não adianta eu simplesmente pegar a pessoa e vestir a pessoa de um personagem se o tom de voz dela não está adequado, se os gestos dela não estão adequados. E quando eu penso nisso, é um pouco mais profundo do tipo, olha, você tem que falar de uma forma mais assertiva. Não, eu preciso olhar primeiro. Eu recebi ontem uma mensagem de uma seguidora falando, nossa, meu tom de voz ele é super baixo, eu sinto que isso me passa um pouco de insegurança, né? A gente tem que olhar muito qual a história de vida dessa mulher, o que faz com que ela acredite que ela não é, que ela se sinta insegura. Eu primeiro tenho que olhar qual é a raiz desse sentimento de insegurança para depois eu transformar isso numa forma que ela realmente, verdadeiramente se sinta segura. Então eu tenho que olhar para a história de vida dela, entender onde isso começou. E como é que a gente ressignifica esse sentimento de insegurança para que a gente possa transformá-lo em segurança na sua personalidade, no seu jeito de dizer, que não é só imitar um ou copiar o outro para inventar um personagem, porque aí você está fora de você já não está mais na sua essência, né? Trazer primeiro para o conhecimento, né? Na nossa metodologia, o grande motor dela aliás, é uma frase da pessoa da doutora Anne Fried, que criou essa metodologia, que nós só conseguimos modificar aquilo que a gente conhece. Então, primeiro a gente tem que trazer para o consciente, entender tudo aquilo que se passa, e no caso dela é o nosso corpo, né? Mas isso serve para tudo, é uma filosofia de vida. Depois a gente modifica os hábitos, então trazendo aquilo para o consciente, treinando, por que não, né? Modificando, aplicando aquilo no nosso cotidiano, e isso vai novamente ser automatizado. Quer dizer, vai entrar de novo no nosso inconsciente e passar a fazer parte da nossa rotina sem que a gente tenha que pensar sobre aquilo. Então, eu sempre acreditei que isso era algo que guiava a minha vida. Não há nada que você vá mudar, seja seu tom de voz, seja seu cabelo, seja sua postura, que você não tenha que conhecer antes. Você primeiro tem que se dar conta do que aquilo se é aquilo que você quer realmente. Você tem que trabalhar aquilo, treinar, lembrar, pensar. O cérebro tem que se reconectar com todo esse conhecimento, e só aí que a gente consegue realmente modificar. Então, as pessoas hoje têm um imediatismo, né, em procurar muitas vezes profissionais como você e achar que você é o responsável pela forma como ela se veste, mas e quando você não estiver lá escolhendo a roupa? Então, que aprendizado aquilo tudo trouxe, né, para o nosso ser? Então, eu recebo também na minha profissão milhares de pessoas que acham que eu sou responsável, única responsável pelo tratamento, e não existe isso. É um caminho que não necessariamente é longo, mas é um caminho que tem que ter disposição. A gente tem que encontrar essa disposição na pessoa que nos procura em realmente querer se conhecer, querer mudar. Senão você sozinho não é capaz de fazer esse processo. Você pode até melhorar
num primeiro momento, mas isso vai se perder. E foi justamente isso que fez eu mudar dentro da minha profissão, que era a fisioterapia. Era não me conformar que as pessoas vinham a cada 2, 3 meses com as mesmas queixas que elas tinham me procurado lá atrás. E que eu tratava a superficialidade, eu tratava a queixa e não o ser humano. E não o Uhum, problema e não a causa, né? uhum. E isso eu vejo na sua profissão, eu vejo em muitos. Eu acho que a gente tem isso como uma filosofia de vida e tem que tentar aplicar em diversas áreas, né, do nosso cotidiano. Dá um exemplo para a gente, como seria isso que você citou, esse boicote? Como que a gente Uhum. se boicota? Olha, tem vários exemplos, deixa eu pensar em um aqui. Olha, eu tô atendendo uma pessoa agora, e ela é uma mulher de 45 anos, e ela teve um filho, o filho dela hoje tem 15 anos, e o filho dela tem uma distrofia, né? Então ele tem uma criança que exige bastante da atenção dela. E ela passou muito tempo da vida dela cuidando dessa criança e hoje ela está no momento em que ela está conseguindo olhar um pouco mais para ela. E aí a gente começou a olhar e ela falou: Olha, eu não me visto muito bem, agora eu estou querendo olhar mais para mim. E ela me trouxe duas questões. A primeira foi, depois que ela se separou e hoje ela está num novo relacionamento, ela falou que ela construiu um guarda-roupa totalmente voltado para agradar esse novo parceiro, que foi algo que ela percebeu que no outro relacionamento anterior ela não fez, porque ela estava totalmente envolvida com as questões do filho. Então ali foi um primeiro, ela começou a se vestir de uma forma como ela realmente não é. Ela foi para um lugar muito mais sensual, mais sexy e tal. Ela falou: "Hoje na quarentena eu olhei para mim e falei: isso aqui não tem nada a ver comigo". Mas aí a gente foi aprofundando mais a história de vida dela e foi entendendo como é que é a relação dela com o pai, como é a relação dela com a mãe, né? E ela me confessou esses dias que ela falou assim: "Olha, teve uma vez que meu pai bebeu um pouco mais e ele virou para mim e falou assim: "Nossa, como você é feia". E eu contando isso para vocês aqui, parece tranquilo. Mas a criança interior dela registrou isso de uma forma tão profunda e ela até hoje ela tem uma necessidade de aprovação muito grande desse pai. E aí a gente começa a perceber que essa relação com o masculino, ela tem uma força muito grande na forma, assim, tem uma influência muito grande com ela de se vestir. Tanto é que no segundo relacionamento dela, ela foi montar um guarda-roupa para agradar o masculino, não a ela mesma. Então ela falou: Olha, eu sinto que eu preciso dessa aprovação do meu pai até hoje. Eu pedi para que ela me trouxesse uma roupa que ela achasse que representava ela. E aí foi surpreendente, porque ela me trouxe um macacão que o pai dela tinha dito para ela que ela estava bem. Então tem uma aprovação muito grande. Ela não está vestida pensando nela especificamente. Outras coisas que a gente pode pensar é a questão do não merecimento. Ah, eu não mereço estar bonita, eu não mereço estar bem. Eu tenho medo, eu já tive muitos casos, bastantes até, de pessoas que sofreram abuso na infância, na adolescência, com mulheres, né? E que passam a vida inteira se vestindo de uma forma com roupas mais largas, com roupas que distanciam o olhar do masculino para não ser vistas, para não serem notadas. Então, acabam criando uma série de mecanismos ali no vestir que vai sabotando a imagem pessoal. De mulheres que passaram por uma mudança no corpo e que tiveram também um aumento de peso, por exemplo, elas não estão contentes com o peso que elas estão agora, também acabam se escondendo, indo mais para o preto, com roupas mais largas, para que elas também não possam, né, ser vistas e ser notadas. Então, existe uma série de sentimentos, de emoções que estão presentes nesse momento de vestir, como a vergonha de aparecer, a vergonha de ser julgada, o medo, né, de ser julgada, o medo da crítica, o medo de não ser aceita. Eu sempre digo que quando a gente nasce dentro de um sistema familiar, nós queremos ser aceitas, nós queremos ser amadas. E mesmo depois de crescer, né, depois de adultas, a gente ainda tem essa necessidade, é uma necessidade genuína do ser humano, né? Então a gente acaba vestindo coisas todas iguais, ou coisas que não chamem tanta atenção, por exemplo, preto, bege, cinza, o marrom, roupas mais largas, ou a gente se veste igual ao outro, porque a gente sente que dentro desse lugar a gente está pertencendo a alguma classe, algum grupo social, né?
Então, acaba tendo também a oportunidade das pessoas, elas acabam perdendo a oportunidade de colocar a identidade delas, a criatividade delas. E é muito como você falou, eu vou muito pela relação do pai e da mãe, porque eu acho que ali é muito onde a raiz, né, a causa, não é simplesmente pensar no look, mas o que está por trás de tudo isso. E acho que tem uma busca, tem um papel que é isso que você está falando, que é da autorresponsabilidade. O quanto eu não estou aqui simplesmente esperando que a Teresa me diga como eu tenho que me vestir, mas uma autorresponsabilidade que ela é exigida dentro de um processo de autoconhecimento, no sentido de como que eu realmente quero, se eu estou disposta a olhar para mim e realmente criar uma transformação na minha história de vida, né? E, então, existe vários caminhos aí que eu poderia trazer de mulheres que desenvolveram câncer. Tem muitas mulheres que tiveram, né, e que passaram por um baque, uma transformação de vida, uma mudança de valores e que não se identificavam mais com aquilo que vestiam, começaram a mudar a forma como elas se vestiam para que elas pudessem se sentir mais vivas, mais valorizadas. Enfim, tem uma série de exemplos que eu poderia trazer aqui para você. Não sei se ficou claro os exemplos que eu trouxe. Sim, eu acho que isso interessa muito a todo mundo que está ouvindo, né? Porque eu penso que isso é tão abrangente que eu acredito que não deva ter ninguém aqui que não reflita sobre tudo isso que você está falando e não comece a pensar exatamente assim, o que me agrada, né? Porque eu costumo assim citar bastante aquilo que a gente ouve quando a gente entra num avião. Eu acho isso muito curioso, que é a instrução de colocação da máscara. Para mim, isso Uhum. também é um ensinamento, né? Você só pode colocar a máscara no outro depois que você tiver com a sua. Que só com a sua máscara você vai ter chance de se voltar, de salvar, de ajudar alguém. Acho que aquilo é bem filosófico e mostra bem isso que você está falando, né? Quantos de nós já não nos vestimos? Tudo bem, agradar o outro, eu acho que isso é ocasional, você pode fazer isso, mas isso não pode ser o motor da sua proposta, né? A sua proposta tem que ser estar bem com você, em primeiro lugar, para aí depois você se voltar para o outro. Tem um monte de gente fazendo comentário aqui, né? Quando tirávamos fotos de antes e depois dos pacientes, observávamos a mudança de imagem, roupas, cabelos e aparência. E a gente observa, sobretudo, a mudança do rosto. Então, o quanto estar bem com o corpo, o quanto a gente trabalha muito com a dor crônica, e isso é uma coisa que deprime muito o indivíduo, principalmente da forma como é vista aqui no Brasil. Nós vimos as pessoas procurando um alento e encontrando talvez na medicina ou na forma como ela é praticada, né, com medicação e exames, uma falta de acolhimento, e essas pessoas são imediatamente conduzidas a tomar antidepressivos, porque quem que tem dor crônica, né, não está triste. Eu não diria deprimido, porque a gente tem, né, não vai entrar nesse mérito do que é Uhum. uma doença ou outra, mas quem não está triste se você tem uma dor todo dia, que você tem altos e baixos no seu humor, na sua conexão com o outro. Então a gente percebe bem a apresentação e a aparência física dessas pessoas, como se transforma quando elas encontram uma mudança interna, né? Quando elas mudam de patamar da vida, saem desse âmbito de sofrimento, e o quanto às vezes o próprio sofrimento que você deseja mostrar para o outro, porque eu vou fazer um parênteses, quando a gente tem uma dor, ninguém está vendo, a família não vê, as pessoas não sabem o quanto a gente sofre, e muitas vezes essas pessoas querem mostrar através da aparência física, do rosto, da roupa, o quão sofredores elas são para o mundo. Né? Então, é muito, muito forte isso, porque a gente vê que a pessoa, como não tem nem nada aparente, talvez os outros de fora não mensurem o quanto aquilo é significativo para a vida daquela pessoa.
né? E tem altos e baixos, então no primeiro momento a sua família te ajuda, os seus colegas de trabalho também, mas na semana seguinte a pessoa diz assim, ah, mas ela tá lá, ó, tá normal, não tem nada. Então a gente percebe aqui no meu trabalho que muitas vezes as pessoas querem expressar na imagem delas, no rosto, na forma de se vestir, o sofrimento que elas querem expressar para o mundo, já que não, Uhum. elas não têm nada aparente. E você deve também perceber muito isso, né? Assim, eu não sei se você lida com isso, mas imagino que sim, porque 80% da população sofre de dor hoje. Eu acho que isso é uma coisa que influencia bastante também a forma de vestir, não é, Teresa? Sim, eu sinto que é bem isso que você falou. O autocuidado, ele é necessário. Eu acho que a gente tem uma, principalmente as mulheres, elas têm uma cobrança muito grande de cuidar de todo mundo e elas se esquecem de cuidar delas. Eu vejo isso muito claro, porque vem às vezes a família, vem os pais que estão idosos, tem os filhos, tem uma série de fases aí que as mulheres acabam se doando muito para todos e ela esquece dela. E o outro ponto é que eu sempre digo que às vezes a gente, com a forma como a gente se veste, a gente transparece autoconfiança, autoamor, autocuidado, né? Autocompaixão. Em alguns outros momentos da vida, que eu acho que todo mundo tem esses altos e baixos, momentos bons e ruins, a gente também pode demonstrar autoabandono, insegurança e até depressão. Então, eu costumo sempre dizer que nos meus conteúdos que eu desenvolvo, enfim, eu jamais eu estou colocando, por exemplo, é, duas coisas, o meu look do dia, porque eu sempre tenho uma preocupação que as pessoas não se vistam como eu, mas que elas se vistam como elas realmente são. E também nunca coloco, ai, a fulana, a celebridade tal, foi na festa tal, com vestido tal, e numa coisa meio de crítica, né? Ou mesmo que seja bom ou ruim, eu sempre me coloco no lugar de, tipo, se eu já compreendi que a forma como as pessoas se vestem, elas estão falando sobre elas, o meu lugar é de respeitar o momento de vida de cada uma dessas mulheres, né? Honrando muito o momento de cada uma, que às vezes é bom, às vezes é ruim, e as pessoas transparecem isso na forma como elas se vestem, sim. E o meu lugar como terapeuta, e nem falo que eu sou consultora de imagem pessoal, eu sempre costumo dizer que eu sou terapeuta, porque o foco do meu trabalho é justamente transformar essas emoções que estão sabotando a minha imagem, né, que às vezes vai para o desleixo excessivo, no autoesquecimento, num autoabandono, e transformar isso em auto-amor, autocompaixão e autossegurança. Então, depois que eu transformo isso internamente, eu consigo ver uma mudança que é de dentro para fora. E é como você falou, mexe não só com a roupa que eu estou vestindo, mas eu consigo sustentar essa roupa através da minha postura, através dos meus gestos, através do meu tom de voz. E aí é um conjunto como um todo, né? E as pessoas costumam também rotular muito os outros, como você acabou de citar, pela roupa. E Uhum, às vezes eu vejo pessoas dizendo, rotulando pessoas que são extremamente bem vestidas ou elegantes, como se não fossem pessoas próximas dos outros, como se aquilo demonstrasse que ela não é simples, né? Uma uhum, coisa não uhum. tem nada a ver com a outra, né? A sua forma de se vestir também não pode traduzir todo esse toda a sua personalidade, ela está linkada a isso, mas você pode ter mudanças, né, de como você se apresenta no ambiente, no outro, e aquilo também vir acompanhado do seu comportamento. Você concorda com isso? Sim, eu concordo. Eu acho que tem uma questão. Eu acho que a gente sempre tem que pensar duas coisas. O primeiro é o quanto o ambiente que eu vou, o que que ele me exige, né? Se eu for para a praia, é uma roupa. Se eu for para o trabalho, é uma roupa. Se eu for para um casamento, é uma roupa. Então, o tempo todo as pessoas estão me olhando, elas estão criando uma imagem em relação àquilo que eu estou mostrando. Se eu estou mostrando coisas positivas, as pessoas vão criar uma imagem positiva. Se eu estou criando negativo, as pessoas vão ver negativo. O outro ponto que a gente pode olhar também, Patrícia, quando a gente se veste muito pensando só no que o outro vai pensar, a gente acaba se tornando muito refém disso, porque se aquilo que eu enxergo fora é um espelho do que tem dentro, entende? É um reflexo.
talvez aquilo que eu estou olhando, ela tem uma representatividade, uma simbologia para mim que é completamente distorcida. Deixa eu tentar te dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Se eu vejo uma pessoa que tem uma imagem, uma forma de se vestir muito clássica, muito social, talvez eu, com algumas crenças que eu tenho da minha história de vida, de que aquela imagem ali, ela é um pouco arrogante, ela é um pouco distante, eu Entendo. tenho dificuldade de lidar com, porque quem me passa uma imagem muito clássica, ela também sustenta uma imagem de liderança, de poder. Então, às vezes, eu internamente tenho uma dificuldade de lidar com autoridades. Então, eu preciso rotular essa autoridade de alguma forma, denegrir de alguma forma, para comprovar uma crença minha que eu tenho interna. Entende? Ficou claro para você esse exemplo? Bom, sim, Então, eu como se lembro que aquilo uma. fosse tão Pode falar. distante do que você é que você não consegue nem entender e nem respeitar. Sim, exato. Ou talvez lá no fundo seja algo que eu realmente gostaria de ser, mas eu não consigo. Fala muito sobre você mesmo, né? Isso, eu sempre digo que é um espelho. Aquilo que eu vejo no outro, na verdade, é aquilo que eu ainda não consegui trabalhar em mim. Então, quando eu falo muito que a gente, quando vê uma mulher mais bem arrumada na rua, a gente olha, fala, ai, que talvez, ai, quer aparecer. Ai, mas por que essa mulher tá vestida desse jeito? Será que talvez essa mulher não está sendo um espelho para mim de que, poxa, será que eu também não poderia ir lá e também cuidar da minha imagem e me sentir mais bonita, mais confiante? Se a gente olhar como um convite e não como olhar como algo negativo, ou querer denegrir isso para eu não me sentir mal, para eu não me sentir menos, porque aí, né, a partir do momento que eu estou fazendo uma comparação entre eu e uma outra pessoa, eu já me coloquei num lugar de menos, eu já entrei num É lugar de verdade. baixa autoestima, né? É verdade. Né? Quando você se espelha demais no que o outro faz, você também não aflora a sua criatividade, a sua capacidade de criar mesmo, de trazer novos elementos, porque você apenas consegue enxergar o elemento do outro, né? Exato, você não está olhando para dentro, você está olhando para fora. Exatamente, perde E, uma grande oportunidade. e conta pra gente assim, como que é o processo? Como que é o Uhum. processo com você? Explica um pouquinho, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber como que é essa terapia. Tá. Bom, a terapia ela funciona como uma terapia mais ou menos convencional, porque ela é um encontro uma vez por semana, ela tem duração de 1 hora. E dentro desses encontros, as pessoas imaginam que logo de começo eu vou abrir o guarda-roupa, a gente vai olhar o que tem lá dentro. Na verdade, eu não, a última coisa que eu faço é abrir o guarda-roupa. Primeiro, a gente vai olhar a história de vida de cada mulher, olhar cada experiência que ela viveu, como isso tornou ela quem ela é, e aí a partir dessas informações é que a gente vai começar a construir um guarda-roupa considerando cores, cortes, caimentos, estampas e assim por diante. Então, esses encontros, eles são feitos semanais, e dentro desses encontros, já faz uns 3 anos que eu estou trazendo para esses trabalhos a arte-terapia. Por que a arte-terapia? Que é, na verdade, é através dos desenhos, né? Através da arte. Porque eu comecei a perceber que o desenho ele é uma excelente ferramenta para que a gente possa trazer do inconsciente uma série de emoções e sentimentos que ainda estão presentes, né? Não só no nosso momento de vestir, mas como em todas as outras áreas, e a gente consegue trazer de uma forma mais fluida. Cada mulher que eu atendo consegue ver através do seu próprio desenho que aquilo que ela criou, na verdade, é algo que ela tirou de dentro para fora. Então, ela consegue se ver a partir destes desenhos, e a partir desses desenhos, ela me traz ferramentas para que eu possa ajudá-la a trabalhar, ressignificar essas emoções e sentimentos, e também construir esse guarda-roupa baseado em quem ela é e naquilo que ela precisa também no dia a dia. Como a gente falou aqui, uma imagem pessoal, ela também é importante para o meu trabalho, para minhas relações, etc. Então a gente junta as duas coisas. E aí no final de tudo é que a gente realmente vai para o guarda-roupa. E baseado em todas essas informações é que a gente começa a construir quais as estampas, entre estampa ou não entre estampa, qual o tamanho dessa estampa, qual a fluidez do tecido, se o tecido ele é mais reto, se o tecido ele é mais fluido, quais os tipos de camisa, quais os tipos de acessórios, se eles são grandes, se eles são pequenos. Tudo isso, quais são as cores que mais valorizam, quais as cores que menos valorizam. Tudo isso vai construindo essa imagem pessoal de cada mulher, baseada na história de vida, e aí eu vou buscando, aí a partir disso é que eu vou buscando elementos externos
para construir esse guarda-roupa e essa imagem pessoal. E então a pessoa faz um desenho de como ela se vê? Sim, na verdade eu trabalho muito baseada, trago dentro dos meus atendimentos a antroposofia, e a antroposofia ela trabalha muito os setênios, que são de 7 em 7 anos. A cada 7 anos é como dentro da antroposofia, é visto como se fechou-se um ciclo e abriu outro ciclo. E dentro da antroposofia também, eles compreendem que do 0 aos 21 anos são os anos onde tem a construção do indivíduo. Então eu trabalho especificamente os 3 primeiros setênios, que é do 0 ao 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21, e também o setênio atual de cada mulher, o momento de vida que ela está agora. Então, baseado nesses setênios, a gente trabalha com o que eu chamo de escrita terapêutica, então ela começa a escrever a história de vida dela, isso ela faz e ela vem para o consultório junto comigo através de um processo meditativo, que a gente chama de processo de expansão de consciência. Ela traz uma criação de um desenho. A partir desse desenho, a gente vai trazendo uma série de informações sobre ela, quem ela é, e aí a gente vai construindo esse guarda-roupa baseado nessas informações. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, se você é psicóloga, Eu sou você tem terapeuta formação. transpessoal, eu tenho formação em psicologia transpessoal. As pessoas não compreendem muito o que é psicologia transpessoal ainda, ela é uma nova vertente da psicologia, ela engloba todas né, tudo que a psicologia clássica ela já traz, porém ela traz também um aspecto, ela engloba também um aspecto espiritual, que na verdade não tem nenhuma conotação, nenhuma doutrina religiosa, mas dentro da psicologia transpessoal, a gente compreende que existe algo que é mais profundo que a nossa alma, né? O nosso espírito, que eu costumo dizer que é um eu superior, que vai conduzindo a gente em toda a nossa jornada de vida e que ele tem seus anseios. Então, ele dentro do trabalho terapêutico comigo, ele também é considerado, né? O teu eu superior, a sua alma almeja para que você possa viver uma vida plena, feliz, alegre e satisfeita, sabe? É muito completo isso, não? É muito completo. É um mergulho dentro de si, né? Uhum, Tem uma é. pessoa que escreveu aqui pra gente, ouvi no trabalho, uma pessoa falar que tenho que me vestir mais formal para mostrar que sou uma autoridade. Acho que você já citou isso, né? Então, assim, você vê o outro falando para ela como ela tem que se vestir. Eu acho que a E gente poderia pensar que dentro do ambiente de trabalho existem algumas exigências, né? Daquilo, como eu falei, se eu vou para a praia é uma roupa, se eu vou para um casamento é outra. Existem algumas influências algumas expectativas que a gente deve também atender. Afinal de contas, eu estou prestando um serviço para a empresa que eu trabalho. O perigo é a gente não só se preocupar com o que a empresa precisa, mas também juntar as duas coisas. Quais são as necessidades e expectativas, né? Eu como cliente, como funcionária dessa empresa, mas também sem deixar a minha identidade, a minha personalidade de fora. Porque o que acontece é que às vezes a gente passa 80% do nosso tempo dentro da empresa e a gente acaba se vestindo para a empresa. O nosso guarda-roupa já nem é mais conciliar uma propriedade coisa nossa. com a outra, né? Conciliar uma coisa com a outra. E esse trabalho, Tereza, é só para mulher ou, como o meu, poucos homens procuram? Olha, meu público específico, mais anos que eu atendo, né? Mais gente que eu atendo são mulheres, mas não é por causa disso que eu não atendo homens, tem alguns homens que me procuram também. Mas eu sinto que os homens hoje em dia estão se abrindo muito mais para o lado emocional do que quando eu comecei lá em 2012, 2011. As mulheres elas têm uma abertura, elas têm uma facilidade maior, né, para acessar as emoções, os sentimentos. Então eu digo que o meu público ideal, né, no sentido de como que eu construo os meus conteúdos nas redes sociais, enfim, é o público feminino, mas isso não quer dizer que eu não atenda o público masculino também. Os homens têm mais dificuldade eu acho, dessa sensibilidade, né, de entender, e eu acho que também de se abrir, né, de se abrir para uma mudança. Apesar de que o guarda-roupa do homem é muito mais simples, né, Teresa? O guarda-roupa do homem é muito mais prático, mas eu sinto que a forma como os homens eles são criados desde muito cedo,
eles são criados de uma forma assim, tem que ser prático, né? Homem não chora, homem não entra em contato com as suas emoções. Então, assim, existe uma certa resistência dos homens de olhar para dentro e olhar para a sua própria história, compreender onde que estão as suas dores, né? E entender como que isso também está presente na sua forma de vestir, no seu gesto, na sua postura. Eu estou atendendo um homem que me disse, olha, minha terapeuta me disse que eu sou muito inseguro, né, que eu tenho uma baixa autoestima e que por causa disso eu acabo querendo ajudar todo mundo, sabe? Então, ele começou a perceber que ele consegue disfarçar um pouco mais essa insegurança, porque a roupa do homem é aquela coisa mais clássica, uma camisa mais rígida, uma calça mais de corte mais reto, um sapato mais pesado. Então, isso traz uma certa armadura para ele durante o dia a dia, mas internamente ele sente que os gestos, o jeito que ele fala, o dia a dia não sustenta tanto essa imagem que ele está vestindo, sabe? Porque a gente precisa casar as duas coisas para ficar mais sustentável. E o que que você recomendaria para as crianças, né? Você tem um filho pequeno e acho que muita gente tem essa... Porque num primeiro momento a gente escolhe a roupa para a criança, a gente escolhe muito a exemplo do que você acha, do que você acredita. Como que você vê essa mudança? Até que ponto a gente deve interferir, deve dar essas referências? E como a gente pode fazer com que a criança possa encontrar o seu caminho? Uhum. Olha, eu sempre falo, quando eu estou em atendimentos, uma das principais coisas que eu trabalho é a relação de cada mulher com a sua mãe. Porque a mãe, ela é a primeira referência de autocuidado. Ela é a primeira referência de... Ela que escolhe as minhas roupas, ela que escolhe as roupas da gente quando a gente é criança. Então, se a minha mãe, ela tem um bom relacionamento com a imagem dela, com o autocuidado, com o autoamor, naturalmente a gente passa isso para os nossos filhos. Então, eu acho que nós, como mães, temos uma responsabilidade ainda maior com os nossos filhos de fazer com que eles também compreendam a importância do autocuidado. Acho também importante, dentro dessa conversa com os nossos filhos, a conversa no sentido da escolha das roupas, dar um pouco de autonomia para que eles também possam decidir o que eles gostam, o que eles não gostam. Não só a mãe ir lá e escolher, impor o que tem que vestir, ou ele ou ela, criança, né? Eu falo ele porque eu tenho filho, menino. Mas dá oportunidade para ele poder ir lá e falar, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, porque isso também ajuda a criança desde cedo começar a desenvolver o seu próprio gosto pessoal. Ele não fica sempre no lugar esperando que o outro diga para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que vestir, o que ele gosta. Então, eu acho importante desenvolver desde cedo uma autonomia, né, para as crianças e mais também as mães compreenderem que a forma como elas se vestem, a forma como elas se cuidam é a primeira referência que essas crianças têm para lá na fase adulta elas também se cuidarem e se arrumarem. Quando a gente não tem uma referência feminina que desenvolva isso na criança, ela vai procurar uma outra referência. Às vezes uma irmã mais velha, às vezes uma tia, às vezes uma madrinha, às vezes uma prima, que constrói, que traz esse papel e traz essa informação para essa criança desenvolver essa questão da imagem pessoal, do autocuidado lá na fase adulta. É muito bonito ver isso acontecer, né? Eu tenho uma filha que tem agora 13 anos e eu começava, claro, escolhia as roupas dela, depois eu começava a fazer um jogo, olha, então uma vez por semana é você que vai separar, separa duas ou três roupinhas que a mamãe te ajuda. E ela foi pegando, né? Ela foi pegando essa confiança de fazer as escolhas sozinhas. E é bonito ver essa mudança até o momento em que, aonde você nem consegue mais interferir, né? E a gente só vai Uhum. balizando e esse senso, esse bom senso que vai se construindo ao longo dessa fase. Eu acho que a adolescência hoje exige muito da gente, né? Porque esse bom senso tem que ser construído, acho que um pouco antes, não é, Tereza? Tem gente que está perguntando aqui para os adolescentes. Às vezes chega um momento que você não tem mais essa interferência. Você tem que começar a construir isso desde cedo, né? Na adolescência, que é o segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, é que surge uma necessidade dessa criança, desse adolescente, ela descolar da família. Então entra um pouco mais a rebeldia, entra até uma dificuldade, eu acho que surge essa dificuldade de você poder opinar e até dar, né, dar sugestões ali de como que esse adolescente vai se vestir. E isso é natural e de verdade isso é importante. Por quê?
quando a gente está dentro de um sistema familiar, ele tem as suas regras que são ocultas, né? Que elas não são ditas, mas que elas existem. E o Uhum. adolescente, ele precisa se descolar um pouco desse sistema familiar para ele saber quem ele é, sem a exigência do que meu pai espera de mim ou que minha mãe espera de mim. Então ele começa a fazer umas coisas assim que não tem, se vestir de uma forma completamente diferente, até ousar demais, porque ele precisa se experimentar para ele saber quem ele é. Que por mais que ele seja 50% do pai, 50% da mãe, ele precisa criar essa individualidade que lá na frente, que é o próximo setênio, que é o terceiro setênio, ele vai ter ele vai desenvolver a identidade dele por completo. Então é natural que nessa fase não consiga ter tanta influência, não consiga, sabe, participar tanto, porque o adolescente ele precisa desse distanciamento. E é uma coisa que a gente deve respeitar, né? Na Com própria certeza. construção de si. Então, você vai balizando, mas você também tem que respeitar. Os franceses usam uma frase que eu gosto muito, que é estar na sua pele, estar realmente na sua pele, que tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui, com todo o autoconhecimento, aonde se aproxima tanto a nossa metodologia dessa construção do todo, né? Durante essa semana toda eu trouxe profissionais totalmente diversos, de diferentes partes da construção do todo, para falar sobre autoconhecimento. E a minha ideia era mostrar exatamente para o público o quão abrangente isso é, o quanto passa por você, pela sua roupa, pela sua imagem, pelo seu tom de voz, por você trabalhar o seu corpo, conhecer o seu corpo, mas que principalmente tudo isso se encontrava numa coisa só, que era olhar para dentro, né? Ter um olhar para Exatamente. dentro. Então, eu acho que a gente fechou com chave de ouro aí, mostrando para todos que nos ouvem, acho que essa pandemia trouxe para todos nós uma possibilidade, uma chance muito grande de troca de conhecimento, que dentro da área, né, da área médica, a gente chama transdisciplinaridade, que é um pouco do que você falou, transpessoal, que extrapola aquilo que você conhece, você não está só ensinando para o outro, você está também se apropriando do conhecimento, um pouquinho de cada um, para construir um todo. Eu acho isso muito generoso e a pandemia trouxe para nós possibilidades de conhecer, de falar com pessoas que teoricamente a gente nem saberia que existam ou não estão tão acessíveis. Então, esse era o meu objetivo principal com esses momentos, com essas lives, trazer ao conhecimento do público que me vê, que é um público muito mais voltado para fisioterapia, para postura, mas a uma abrangência maior, mostrar que o ser humano ele é um todo, né? E é exatamente o que diz a nossa metodologia. A ginástica holística é a arte de trabalhar o corpo como um todo, que nós somos indivisíveis, e não só o corpo, como a mente. Então, muito obrigada, Teresa. Você quer deixar algum recadinho para as pessoas que estão aqui? Queria agradecê-los, né, de estarem aqui com a gente. Para quem entrou agora, a nossa live vai ficar salva e depois eu sempre coloco também no canal do YouTube. Então, é instituto.patricialacombe. Quem quiser assistir ou rever depois, deixa um recadinho final para a gente, Teresa. Olha, eu queria agradecer, Patrícia, a oportunidade, né, de poder vir aqui fazer esse bate-papo com você. Queria agradecer também toda a audiência, o pessoal que está aqui participando e que assistiu, se dedicou seu tempo, né, para participar desse bate-papo com a gente. E queria me colocar à disposição, na verdade. Talvez a gente não tenha conseguido responder todas as dúvidas. Quem quiser continuar esse bate-papo comigo, pode me mandar no direct, lá no meu Instagram, dúvidas, enfim, em relação ao que eu falei, percepções, insights que teve aí que não deu tempo de trocar, eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada. Então, gente, é terapia de guarda-roupa, né? Isso, Arroba terapia de terapia de guarda-roupa. guarda-roupa. Então, Uhum. nós disponibilizamos aí o vídeo da nossa live. A Tereza gentilmente também ficou aí disponível para responder as perguntas. E continuem acompanhando a gente aí.
Se vocês gostaram dos nossos conteúdos, né? Dá uma palavrinha pra gente lá. Tereza, um beijo enorme para você. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada a você, Patrícia. Tchau, Muito bom obrigada dia, mesmo. gente. Bom dia para Tchau. vocês. Tchau, tchau.